Deus é bom. God is good. Deus é bom. God is good. Você tem motivos para adorá-lo nessa noite? Do you have reasons to worship Him Eu tonight? tenho. I do. E Ele tem sido bom conosco. And He has been so good to us. Feche seus olhos por um momento. Close your eyes for a moment. Nosso Deus, Our God, nosso Pai Celestial, our celestial Father, estamos diante da Tua presença. we are before your presence. Somos dependentes de Ti, Senhor. We are wholly dependent of you. E nós viemos nesta noite aqui And we come tonight here com um propósito with a purpose de adorá-lo, to worship de you, bendizê-lo, to glorify you, de exaltá-lo. to exalt. Receba o nosso louvor. Receive our worship, Receba a Father. nossa adoração Receive our praises como um cheiro suave, Pai. as a sweet-smelling aroma. E agora queremos ouvir a Tua voz And now we want to hear your voice por meio da Tua palavra, through your word, inspirada pelo Teu Santo Espírito. inspired by your Holy Spirit. Fale conosco nessa noite, Pai. Speak with us tonight, Father, Que possamos sair transformados that we may leave here transformed mais uma vez. once again. Em nome de Jesus. In the name of Jesus. Amém. Amen. Abra sua Bíblia, Open your Bible, 2 Coríntios capítulo 12. 2 Corinthians chapter 12. Segunda Coríntios 12, 2 Corinthians 12, versículos 9 e 10. verses 9 and 10. Quem achou, diga amém. Those who have found it say amen. Quem não achou, diga Rich Ministry Institute. Who hasn't found it say Reach Ministry Institute. Toda segunda noite, Every Monday night, 7h30, 7:30 ali na Trinity. at Trinity. Você sabe onde é. You know where it is. Amém? Amen. Nem preciso falar no final, mas I don't even have to say it at the end. We don't have to there do you the go. announcement. vamos lá. Let's go. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. But he said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Therefore I will boast all the more gladly of my weakness, so that the power of Christ may rest upon me. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. For the sake of Christ, then, I am content with weakness, insults, hardships, persecutions, and calamities. For when I am weak, then I am strong. Amém? Amen. Toma seu assento, You may be seated, louvando ao nome do Senhor. worshiping the name of the Lord. Irmãos, nós fazemos parte de uma geração que engrandece o poder, We are part of a generation that lifts up power, seja o poder militar, be it military power, poder financeiro, econômico. financial or economic power. Nós exaltamos os cargos e posições. We lift up positions and titles. Nós engrandecemos o poder intelectual, We lift up intellectual power, o poder científico scientific power, e tantos outros. and so many others. Isso faz parte do nosso dia a dia. This is part of our day-to-day. Nosso mundo está dividido em blocos de poder. Our world is divided in blocks of power. Por toda parte, os homens se esforçam para ter mais poder em várias áreas. And all over the parts, people push hard so that they can have more power in so many different areas. Até Jesus enfrentou esta tentação do poder. Even Jesus had this temptation of power. Em Lucas capítulo 4, In Luke chapter 4, diz que Jesus foi levado ao deserto para ser tentado, it says that Jesus was taken to the desert to be tempted, e ali o diabo se apresentou a ele and there the devil presented to e him levou ele a um alto monte. and brought him to a high mount, Então o diabo apresentou a ele todos os reinos da terra and there the devil presented all the kingdoms of the earth e falou para Jesus:
and said to Se Jesus, tu dobrares diante de mim, if you bow before me, darei o poder sobre todos esses reinos. I will give you power upon all these kingdoms. Então até Jesus foi tentado nessa área. So even Jesus was tempted in this area. Mas diferentemente do que nós, do jeito que nós agimos aqui na terra, But different to the way we act here on earth, engrandecendo o poder, bringing up power, engrandecendo a força, lifting up the strength, Deus trabalha de forma diferente. God works in a different way. Deus ama usar pessoas fracas. God loves to use weak people. Deus ama usar pessoas frágeis. God likes to use fragile Eu não sei se people. tem algum fraco aqui nessa noite. I don't know if there's anyone weak here Eu não sei se tem alguma tonight. pessoa frágil aqui nessa Anyone noite. fragile here tonight. Eu sei que eu sou. I know that I am. Se você é fraco como eu, If you're weak as se I, você é frágil como if eu, you're fragile as você se I, torna um terreno propício you become a perfect land para o poder de Deus atuar na tua for the vida. power of God to move in your life. Deus é diferente. God is different. Deus valoriza as coisas simples. God values the simple things. Deus valoriza a fraqueza. God values the weakness. E Deus ama usar as fraquezas das pessoas. And God loves to use the weaknesses of E people. todos nós temos nossas fraquezas. And all of us have our weaknesses. Todos nós temos as nossas imperfeições We all have our imperfections, físicas, physical, emocionais, emotional, intelectuais, intellectual, espirituais. spiritual, Nós temos várias circunstâncias many que nos circumstances enfraquecem, that weaken us, seja a circunstância financeira, be it financial seja nos circumstances, relacionamentos, be it in relationships, nos sentimentos, in feelings, nas nossas relações familiares. in our family relations. Mas o que nós fazemos com isso? But what do we do with that? Geralmente nós negamos, Generally, we neglect, nós justificamos, or we justify, ou nós escondemos esses sentimentos, or we hide these feelings, ou nós ressentimos e guardamos rancor. or we keep it in and hold bitterness. Mas isso impede de Deus querer te usar da forma que Ele quer. But this impedes God from using you the way He wants. A palavra diz que a palavra de Deus diz assim, Deus falando, o profeta Isaías falando que os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos. In the book of Isaiah, we'll see that God says, "My thoughts are greater than your thoughts." E nós às vezes pensamos que Deus quer usar apenas nossas forças, And many times we think God wants to use our strength, nossos talentos, our talents, nossos dons. our gifts. Mas aqui nós vamos ver neste texto que Paulo fala But here in the text, we'll see that Paul says algo muito diferente. something very different. A carta aos Coríntios, The letter to the Corinth, ele vai defender a sua autoridade apostólica, it will defend his apostolic authority, principalmente na segunda carta aos Coríntios. especially in the second letter to the church of Corinth. Ele vai falar que Deus está usando ele He will say that God is using him para combater os falsos apóstolos. to combat the false apostles. Está usando ele para trazer o povo de volta ao evangelho. He's being used to bring people back to the gospel. Então ele escreve 2 Coríntios com autoridade, So he writes 2 Corinthians with authority, mas como um pai espiritual também, but also as a spiritual father que expressa sentimentos de alegria, who expresses feelings of joy, de of tristeza, sadness, de ambições, of ambitions, de of frustrações, frustrations, mas das certezas but gives certainties daquilo que Deus tem para aqueles coríntios. of what God has for the church of Corinth. Ele vai falar do sofrimento que havia passado, He will speak on the suffering that had passed com muita humildade, com muita sinceridade, with much sincerity and humility, mas ele vai afirmar suas credenciais. but he will also affirm his credentials. Ele diz assim, os outros apóstolos, He says the other apostles, eles se vangloriam no seu poder, they are glorious within their own na powers, sua grandeza, of their greatness, nas revelações que eles têm. of the revelations that they have. Mas esses apóstolos, But these apostles, eles estão colocando em xeque a minha autoridade. they're coming against my authority, Porque eles dizem até que a minha presença é fraca. because they'll even say my presence is weak. Mas aqui nos capítulos 10 e 11 ele vai defender a sua autoridade. But here on chapters 10 and 11, he will defend this Ele diz, o authority. Senhor me conferiu um ministério. He says, the Lord confirmed my E ministry, eu quero levar esse ministério a sério. and I want to take this ministry seriously. Eu quero respeitar os limites daquilo que Deus me deu. I want to respect the limits that God gave me, E eu quero me gloriar, and I want to glorify, não no trabalho alheio, not in the work I do, não no trabalho de outros, oh, not in the work of others, mas no trabalho que Deus está me usando a fazer. but in the work that God is using me to do. Então ele vai falar dos vários sofrimentos que ele passa, So he'll speak of the various sufferings that he has gone through, de toda a perseguição que ele havia sofrido. all the persecution he suffered. Mas então ele chega no capítulo 12 But then he arrives to chapter 12, e ele diz que ele teve uma revelação do Senhor.
And he says that he had a revelation from the Lord. E ele diz que 14 anos atrás, And he said that 14 years ago, que ele conheceu um homem that he knew a man que teve revelações profundas da parte do Senhor. that had deep revelations from Na God. verdade, ele está falando dele mesmo. In reality, he was actually speaking of himself. E ele disse que 14 anos atrás, And he said 14 years ago, este homem, this man que ele não sabe se estava no corpo ou fora do corpo, who was outside of his body, ele foi levado até o terceiro céu. he was taken to the third heaven. Terceiro céu. Third heaven. Como assim terceiro céu? What do you mean third heaven? Existe o primeiro céu, There's the first heaven, o céu atmosférico, the atmospheric heaven, onde passam os aviões, where the planes go by, os pássaros. the birds. Mas existe o segundo céu, But there's a second heaven, o céu cósmico, the cosmic heavens, onde estão as estrelas, where the stars are, o sol, the sun, a lua. the moon. Mas existe então o terceiro céu, But there is the third heaven, que é a morada do Senhor. which is the dwelling place of the E Lord. diz que Paulo foi lá no terceiro céu. And Paul went to the third E heaven. Deus revelou a Paulo coisas tremendas, And God revealed to Paul tremendous things, coisas maravilhosas, wonderful things que não podia nem se contar ao homem, that man couldn't even be told. porque eram coisas assim inexprimíveis. For it was things that you couldn't even explain. Ele não tinha nem palavra humana para descrever o que ele viu lá. There were no humanly words to describe what Eu he fico saw there. imaginando só o que Paulo viu nesse terceiro céu. And just imagine, what did Paul see E in o this que third heaven? Deus falou para ele. And what did God say to As him? revelações que Deus deu para Paulo. The revelations that God gave to Paul. Mas para que ele não se orgulhasse, But so that he wouldn't become boastful, para que ele não ficasse orgulhoso daquilo que ele viu e ouviu, that he wouldn't be such filled with pride of what he heard and para saw, ele não se gloriar nas revelações que Deus lhe havia dado, so that he wouldn't glorify in himself the revelations God had ele given. recebeu um espinho na carne. He received a thorn in his flesh. Um espinho na carne. A thorn in his flesh. E aquele espinho fez ele sofrer muito, And that thorn caused him to suffer a lot, a ponto de ele orar 3 vezes ao Senhor, to the point that he prayed 3 times unto the Lord, pedindo que o Senhor o livrasse daquele espinho. asking for the Lord to deliver him from this O que é thorn. esse espinho? What is this thorn? Ninguém sabe ao certo. Nobody knows exactly. Algo físico, Something physical, emocional, emotional, espiritual. spiritual. Nos parece mais algo físico, It seems like it's something more physical, mas que atormentava ele but it would torment him de forma muito dura. in such a hard E way. ele disse que eu orei ao Senhor. And he said, I prayed unto the Eu Lord. pedi para Deus, I asked me God, livra desse espinho. deliver me from this thorn. Mas Deus me disse, But God told me, não, Paulo, no, Paul, a minha graça te basta, my grace is sufficient, porque o meu poder because my se power aperfeiçoa na sua is fraqueza. perfected in your weakness. A minha graça é suficiente para você, Paulo. My grace is sufficient for you, Paul. É esta graça It is this grace que era suficiente para Paulo, that was sufficient for é Paul. suficiente para nós aqui It's também nessa sufficient for us noite. here tonight. Esta graça This grace que Efésios 2:8 vai dizer that Ephesians 2:8 que will pela say graça sois salvos that by grace you have been saved por meio da fé. through faith. Esta graça It is this grace que em Romanos 3:25 that in Romans nos 3:25 justificou we were justified diante de Deus. before God. Esta graça It's this grace que Hebreus 4:16 vai nos dizer, that Hebrews 4:16 para will tell nós us. chegarmos diante do trono da graça For us to come before the throne of grace com confiança, with confidence, crendo no socorro do Senhor. believing in the rescue É of the essa Lord. graça It is this que nos grace faz admitir as nossas fraquezas nessa noite. that causes us to confess E our nós precisamos weaknesses. parar de fingir que não temos fraquezas. And we need to stop acting as if we don't Porque have todos nós weaknesses. temos fraquezas. Because we all have weaknesses. Seja honesto, Be honest. confesse. Confess. Há 2 grandes confissões na Bíblia, There are 2 great confessions in the Bible que estão no Novo Testamento, that are in the New Testament para nós vivermos de forma gloriosa. for us to live. A primeira, The first, Pedro falou. Peter said, Ele diz, and he said, quando Jesus pergunta aos discípulos, when Jesus asks the disciples, quem vocês dizem que eu sou? who do you guys say that I am? E Pedro disse, And Peter said, tu és o Cristo, you are o Christ, Filho do Deus vivo. the Son of the living God. Esta é a primeira confissão. That is the first Você confession. tem que saber quem é Cristo. You need to know who is Christ. Mas a segunda confissão que você tem que fazer But the second confession you ought to é do aquela que Paulo fez is the one that Paul did quando eles estavam lá em Listra when they were in Lystra. e eles
foram usados por Deus para curar um paralítico. They were used by God to heal a paralytic. E aquele povo queria endeusar Paulo e seu companheiro, And those people wanted to godify Paul and his companion, tornando eles como deuses. turning them into gods. E Paulo falou, não, And Paul said, no, nós somos humanos como vocês. we are human as you are. Então a primeira confissão So the first é você confession saber quem Deus é. is for you to know who God is. Mas a segunda confissão The second é confession você saber quem você é. is for you to know who you are. Você é humano, You are human, fraco, weak, frágil, fragile. mas Deus é poderoso, But God is powerful, forte, strong, salvador. Savior. Se você fizer essas duas confissões If you do these two e confessions saber viver diante dessas duas and you confissões, know how to live before você these vai two viver uma vida confessions, gloriosa you diante will de live a Deus. glorious life before God. Para Deus te usar, For God to use você you, precisa saber quem é Deus you need to know who is e God quem é você. and who you are. Não somos nada, We are nothing, mas Deus é tudo. but God is everything. Somos fracos, We are weak, mas Deus é forte. but God is strong. Não podemos, We cannot, mas Deus pode. but God can. Eu me abato, I am down, mas Deus me levanta. but God lifts me Eu up. não sei falar, I don't know how to speak, mas Ele fala por but He mim. speaks for me. Eu não sei fazer, I don't know how mas to Ele do, faz por mim. but He does for me. Não tenho habilidade, I don't have mas Ele me abilities, capacita. but He gives me the Não tenho capabilities. sabedoria, I don't have mas a wisdom, palavra me capacita but the Word does com a give me sabedoria wisdom. dos céus. With wisdom from Quantos heaven. aqui sabem quem é Deus? How many here know who Agora, is quantos God? sabem quem são nessa Now, how many noite? people know who you are tonight? Embora possamos aprender And so we can learn e aceitar, and accept, até mesmo nos orgulhar da nossa fraqueza, even be proud of our weaknesses. é muito importante. It is very E important. aqui eu abro um parênteses. And here I'll open a A parenthesis gente não confundir for us not to confuse fraqueza com pecado, weakness with sin, que tem uma grande diferença. for there is a great difference. O pecado frequentemente Sin frequently vai se disfarçar de fraqueza will seem like weakness ou fragilidade. or being fragile, E ele vai se apresentar como algo moralmente neutro, and will present itself as something morally neutral, quando na verdade é uma doença fatal. when in reality it is a fatal sickness. Se a gente não cuidar, If we don't take o care, pecado vai nos matar. sin will kill us. Porque a palavra de Deus diz For the word of the Lord says que o salário do pecado é that the salary of sin is death. morte. Death. Então nós precisamos saber distinguir. So we need to know how to differentiate, Então nós somos tentados a justificar os nossos pecados, because we are tempted to justify as our nossas sins, transgressões, our transgressions. a minha fraqueza. Oh, it's my weakness. Não, é teu pecado. No, it's your sin. Então raiva, So anger, cobiça, envy, impaciência, impatience, ambição, ambition, egoísmo, selfishness, dureza, hardness, gula, gluttony, desonestidade, dishonesty, fofoca, gossip, outras coisas. and other things. Nós não podemos apenas dizer We cannot just say que são fraquezas. that they're weaknesses. Embora condições da natureza humana caída, It is the conditions of our fallen nature. e embora sejam às vezes consequências de traumas do passado, sim, And yes, it can be consequences of traumas from the past. Yes. mas nós não podemos But we justificá-los cannot justify them e dizer apenas que são fraquezas and say, oh, it's just a weakness, e viver com elas. and live with them. Nós temos que repreendê-las We need to e rebuke deixar them Deus transformar and let God transform e não us. vivermos mais na prática do And pecado. live Quem no pode dizer longer amém por practicing isso? sin. Who can say amen to this? Você tem total responsabilidade diante do teu pecado. You have complete responsibility over your sin. E eu tenho total responsabilidade diante do meu pecado. And I have complete responsibility over E eu não my posso sin. justificar o meu pecado. I cannot justify my sin. Como diz um pregador puritano As a Puritan preacher once said, chamado John Owen, called John Owen, ele afirmou: he affirmed, mate o teu pecado, kill your sin ou ele matará você. or your sin will kill you. Quantos podem dizer amém? How many can say amen? Mas nós podemos definir fraqueza But we can define weakness como a limitação as a limitation da nossa sabedoria, of our wisdom, da nossa santidade, of our holiness, a limitação do nosso poder, the limitation of que our é power, inerente à condição humana. which is inherent to the human condition. Como mortais, As mortals, nós nascemos frágeis, we were born fragile, dependentes, dependent, com várias debilidades, with various com disabilities, várias predisposições with físicas, lots of things that aren't go well physically. e nós somos criados por seres mortais And we are created by mortals que muitas vezes também causaram danos em nós. who also caused negative Também effects on muitas us, vezes influenciaram a gente negativamente. who also influenced us negatively.
Em nosso estado frágil e mortal, in our fragile, mortal state, nós sofremos enfermidades físicas e emocionais. we suffer physical and emotional, Fome, fadiga. hunger, fatigue. Vivenciamos emoções humanas We live human emotions que nos fazem sofrer. that cause us to suffer. Tristeza, Sadness, medo. fear, E muitas vezes nos falta sabedoria. and many times we lack Nos falta wisdom. conhecimento. We lack Nos falta knowledge. resistência. We lack Nos resistance. falta força. We lack strength. E nós estamos sujeitos a todo tipo de tentação. And we're subject to all types of temptations. Paulo tinha suas fraquezas. Paul had O his quê? weaknesses. Paulo? What, Paul? Não. No. Tinha. Yes. E ele vai afirmar as suas And fraquezas. he will affirm that he had Pelos weaknesses. sofrimentos que ele passou. For the sufferings that he E went todos through. nós passamos sofrimentos, amém? All of us go through suffering. Quem já Amen? passou por algum sofrimento na Who's vida? gone through suffering here in life? Meia dúzia, glória a Deus. About half dozen. Glory to Então, God. quem não sofreu, ore por nós que já Those- sofremos. Those who haven't suffered, pray for us who have. Paulo passou por sofrimentos. Paul went through suffering. 1 Coríntios 11 ele vai falar. 1 Corinthians 11, he will Fui say, perseguido por meus irmãos. I was persecuted by my brethren. Quem já foi perseguido pelos irmãos? Who has already been Não precisa persecuted by their falar. brethren? Don't say. Foi incompreendido. He was not understood. Passou por perigos. Went through danger. Foi surrado. He was whipped. Foi He aprisionado. was imprisoned. Passou por naufrágio. He went through shipwreck. Passou fome. He went through hunger. Crente passa fome? What? Christians go through hunger? Paulo passou fome. Paul Okay. hungered. Passou He necessidades. went through necessity. Passou por muitos tipos de tribulações. He went through various tribulations. Ele passou por temores por fora e por dentro. He went through fear inside and out. Tentando fazer a obra com excelência, Trying to do the work in mas excellence. sofrendo. But suffering. E por fim, And finally, recebe um espinho na carne. receives a thorn in the flesh. Quem sabe você está passando por algum desses tipos de sofrimento que Paulo está passando. Who knows, maybe you're going through some of these sufferings that Paul went through. Saiba que Paulo já passou por isso. Know that Paul went through this. Mas ele tinha uma esperança, But he had a hope porque ele servia a um Deus sofredor. because he served a God who suffered. Como assim um Deus sofredor? What do you mean a God Sim, who porque quando suffered? Jesus esteve nessa terra, Yes, because when Jesus was on this ele earth, passou por vários sofrimentos. he went through various sufferings. Então ele é um sumo sacerdote He is the high priest que conhece as nossas fraquezas who knows our weaknesses e que se compadece por nós. and who has compassion for Então us. quando você sofre, So when you suffer, saiba que você tem um Deus sofredor know that you have a God who que suffers, sabe o que você está passando who knows what you're going through, e ele pode se compadecer da tua vida. and he can have compassion Por isso upon que your você life. chega diante do trono That's why you come before the throne com ousadia, with boldness, com graça, with grace. que ali você vai receber a socorro para os teus sofrimentos. For there you will find refuge for your Mas sabe o que sufferings. Paulo fez But you know what Paul did com as suas fraquezas? with his weaknesses? Ele vai dizer: He will say, eu me alegro nelas, I rejoice in them. eu me glorio nelas, I glorify in them. eu me sinto muito feliz I feel joyful das minhas fraquezas. of my weaknesses. Sabe por quê? And do you know why? Porque daí o poder de Deus repousa na minha vida. Because then the power of God rests upon my life. Porque daí o poder de Deus tem lugar Because then the power of God has a place no meu ser. in my being. Por isso que eu chego ao ponto That's why I come to the point de me gabar, of de me orgulhar getting proud das minhas fraquezas. of my weaknesses. Porque eu sei que quando eu estou bem fraco, For I know that when I am very daí eu weak, tô forte. I am strong. Porque deu o poder de Deus, Because in the power of você vai God se aperfeiçoando em mim. that perfects itself in Quem sabe me. você entrou aqui nessa noite Maybe you came in here tonight fraco, weak, frágil. fragile. Ah, você é o terreno fértil Oh, you are fertile land para o poder de Deus atuar na tua vida for the nessa power of noite. God to act in your life Para tonight. Deus, o poder de Deus For the power of fazer God algo. to Mas do não faz something. sentido. But this doesn't make sense. Nós queremos nos ver livres de nossas We fraquezas. want to see ourselves free of our Quem quer weaknesses. se livrar de uma fraqueza aí? Who wants to be free of a weakness here? Eu quero. I do. Mas em vez disso, But instead, esteja contente com ela. be content in it. Essa alegria, contentamento This joy, this é contentment uma expressão is an expression da fé e da bondade de Deus. of the faith and goodness of God. Paulo nos dá várias razões porque ele estava contente com as fraquezas. Paul gives us various reasons why he was content in his weaknesses. Primeira razão, First reason, quando nós when nos gabamos we are excited and proud das nossas fraquezas, of our ou weaknesses, estamos contentes we're nela, content in them. sabe por quê? Do you know why? Nós aprendemos We learn diante dos sofrimentos, Through das sufferings, fraquezas, through weaknesses, primeira coisa, first thing, a depender em Deus. to depend on God.
Nós precisamos depender em Deus. We need to depend on God. Quanto menos eu tenho, The less I quanto have, menos eu sou, the less I am, mais eu dependo de Deus. more I depend on Quanto God. mais eu acho que posso, The more I think I quanto mais can, eu acho que sou, the more I think I menos am, eu dependo de Deus. the less I depend Eu não sei on se tem alguém God. que depende aqui de I Deus. don't know if there's anyone here that depends on God. Você You precisa need depender to depend de Deus. on God. Em segundo lugar, In second place, eu me sinto feliz em minhas fraquezas, I feel joyful in my para que o weaknesses, poder de Deus atue em mim, so that the power of God may move in me, porque me evita because my life, a arrogância it keeps me from arrogance, e me mantém humilde. and it maintains me humble. Pastor Denis pregou aqui em janeiro Pastor Dennis preached here in January sobre humildade, about humility, sobre quebrarmos o nosso orgulho. about breaking our pride. Geralmente Deus prende, Generally, God holds, Ele prende uma fraqueza He holds a weakness a uma grande força que nós temos. on a great strength that we have. Vocês estão me entendendo? Are you understanding? Geralmente Ele prende uma fraqueza Usually, He'll attach a weakness numa grande força que você tem. into a great strength that you have. Para quê? Why? Para te manter humilde. To keep you humble. Se Ele tivesse só força, If you just have strength, só poder, just power, isso não seria bom para você. that would not be good for you. Você se orgulhar. You would be proud. Da mesma forma que Paulo, ao receber aquelas revelações, The same way Paul, when he received all those revelations, talvez o único a receber revelações daquele tipo, maybe the only one to receive it of that kind. era muita coisa para Paulo. It was a lot for Paul. Então Deus deu um espinho na carne So God gave him a thorn in the para ele se flesh sentir humano novamente. so that he could feel human again. Então era como Gideão, So it was like Gideon, que achava que estava um tanto poderoso, who thought he was at a level of com powerful 32 mil with soldados 32,000 para lutar soldiers contra os to midianitas. fight against the Midianites. E Deus viu um pouco de orgulho em Gideão And God saw a little bit of pride e in falou para ele Gideon eliminar parte do exército and told him to eliminate part of the army até ficar com 300. until it dwindled down to Daí diante 300. dos 300, Before those 300, Gideão falou, tá perdida a batalha. Gideon said, "This battle is lost." Daí Deus falou, não, agora, Gideão, And then God said, "No, Gideon, na now tua impossibilidade your é impossibility. que eu vou agir. That's when I will act. É quando você não acha que é ninguém. It's when you think you're no one. Agora eu vou agir. Now I Porque will o meu act. poder Because my power vai agir na tua fraqueza. will act in your weakness." Então, a fraqueza So weakness nos mantém humildes. maintains us Mas a humble. fraqueza também, em terceiro lugar, But weakness also in third place promove a comunhão entre os irmãos. promotes communion amongst the brethren. Enquanto a força traz um espírito independente, While strength brings an independent spirit, eu não preciso de ninguém, I don't need anybody. que eu sou o cara. I am it. Nossas limitações Our limitations nos trazem juntos uns aos outros. brings us close together one with another. Um fraco com outro fraco, One weak with another weak, um frágil com outro a frágil. fragile with another fragile. E assim nós tecemos And so we go through os fios frágeis das nossas vidas our fragile threads of our lives, e nós fazemos uma corda and we start to make a rope de grande força. of great strength. Amém? Amen? Que não é rompida. That is not torn. Em quarto lugar, In fourth place, nossas fraquezas our weaknesses aumenta a nossa capacidade de compaixão. brings, it lifts up our capabilities of having As compassion. pessoas vão achar cura People will find healing nas suas feridas. in your infirmities. Eu vou repetir. I will repeat. As pessoas vão achar cura nas suas People will feridas. find healing in your infirmities. As pessoas vão achar força nas suas fraquezas. People will find strength in your weaknesses. A sua maior força e maior ministério Your greatest strength, greatest ministry não virá das suas grandes conquistas, won't come from all the mas great virá das things you've suas conquered, profundas but fraquezas, from your deep das suas maiores weaknesses, but decepções, from your upsets, das suas maiores feridas, from your greatest injuries, as coisas que você menos espera, the things you least expect, as coisas que você mais rejeita, the things you as most coisas que você reject, quer mais esquecer, the things you most são want as to armas que forget Deus vai usar na tua vida are the weapons God will para use in your alcançar life muitas outras para o reino to dele. reach many other people for His kingdom. Como diz Hudson Taylor, As Hudson Taylor said, todos os gigantes de Deus all the giants of God eram pessoas fracas. were weak people. Quê? What? Todos os gigantes de Deus All the giants of eram God pessoas fracas. were weak people. Moisés tinha um temperamento complicado. Moses had a very complicated, oh my goodness, temper. 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 Ele podia explodir de repente. He could explode all of a sudden. Ele quebrou os 10 mandamentos escritos por Deus numa pedra. He broke the 10 Commandments written by God.
Mas Deus chamou o homem mais manso da terra. But God called the most soft-spoken person on earth. Gideão era um homem de baixa autoestima. Gideon was a man of very low self-esteem. Não sei se você está com baixa autoestima. I don't know if you have low self-esteem tonight. Mas ele entregou aquela fraqueza a Deus. But he gave that weakness to God. E Deus o chamou varão valoroso. And God called him a valiant man. Ou seja, In alguém other de words, coragem. someone of courage. Abraão Abraham, tinha medo, he was fearful, mas foi chamado but he was called pai da fé. father of faith. Pedro, Peter, impulsivo. impulsive. Ele tinha vontades, de repente não tinha mais. He wanted to do something, then he didn't want to do it. Vontade fraca. Willed. Mas Jesus o chamou But Jesus called him de rocha, a rock, de pedra. a rock. Davi, David, desprezado pela própria família. set aside by his very own family. Mas Deus o chamou um homem segundo o coração de Deus. But God called him a man after his own heart. João, John, tanto arrogante, arrogant, filho do trovão, son of thunder, mandou Jesus queimar alguns vilarejos, told Jesus to burn some villages. mas foi chamado por Cristo, But he was called by Christ, o apóstolo do amor. the apostle of love. Deus é especialista God is a specialist em pegar as nossas in fraquezas taking our weaknesses e transformá-las and transforming em them armas de força e poder. into weapons of strength and power. E só o evangelho de Jesus Cristo pode fazer And isso. just the gospel of Jesus Christ can Pegar do as nossas this. decepções, Take the things that upset us, pegar aquilo que nos trouxe muito sofrimento take that which brought us much suffering, e ser transformado pelo evangelho de Jesus Cristo and be transformed by the gospel of Jesus e Christ, sermos usados de uma forma poderosa. and be used powerfully. Só o evangelho de Jesus Cristo faz isso. Just the gospel of Jesus Christ does Porque o this. evangelho de Jesus Cristo é poder. Because the gospel of Jesus Christ is power. Diz que houve um debate certa vez. At one point in time, there was a debate. Na verdade, um ateu, It was an atheist. ele se propôs a ir a rádio da cidade He went to the city radio e ele propôs que qualquer cristão fosse lá debater com ele na rádio. and he did a proposal for any Christian to come debate him on the radio station. E diz que um cristão And it says that a Christian comunicou a ele através da rádio. communicated with him through the radio E ele disse: "Eu aceito ir aí, and said, I accept, I'll go, apenas se o Senhor levar todas as pessoas que foram transformadas pelo ateísmo." only if you bring the people that have been transformed by atheism. Porque Because eu vou levar um grupo transformado amanhã lá na because rádio. I will bring a group that is transformed tomorrow to the radio Pelo station. evangelho de Jesus Cristo. Transformed by the gospel of Jesus Se prepare, Christ. Prepare yourself. Porque eu vou levar um grupo Because I will bring a group de ex-ladrão, of ex-thieves, de ex-adúltero, de ex-adulterers, ex-mentiroso, ex-liars, de ex-drogado, ex-drug de addicts, ex-alcoólatras. ex-alcoholics. Porque é isso que o evangelho faz. Because that's what the gospel De ex-depressivo, does. Ex-depressed, de ex-desesperançoso. ex-desperation. Porque o evangelho de Cristo transformou essas pessoas. Because the gospel of Jesus Christ transformed these Se você people. levar um grupo de pessoas transformadas pelo ateísmo, If you bring a group of people transformed by atheism, eu irei lá. I will go. Porque eu vou levar o meu grupo. Because I'm bringing my group. Quantos aqui foram transformados pelo evangelho? How many here were transformed by the gospel? Sabe o que aconteceu? Do you know what happened? Aquele ateu não That- quis mais continuar o debate. Atheists no longer wanted to do the debate. Porque só o evangelho de Deus faz isso. Because just the gospel of Jesus Christ Só o does evangelho de this. Jesus Cristo faz Just isso. the gospel of Jesus Christ does this. Então Paulo, lá em 1 Coríntios, So Paul in 1 ele Corinthians, diz que não pregava com palavras he persuasivas, says he didn't preach with persuasive words nem com palavras de sabedoria humana, or words of human mas com knowledge and wisdom, a demonstração do Espírito e poder, but by the demonstration of the Spirit and power, para que elas não se apoiassem na sabedoria, so that they would not depend on wisdom, mas no poder de Deus. but on the power of God. Charles Finney vai falar, Charles Finney will say, o sermão de Pedro após o the Pentecostes sermon of Peter after the Pentecost não foi demonstração de inspiração apenas, was not just a demonstration of inspiration, porque mostrou fatos do seu próprio conhecimento. because these are facts of knowledge here. Não era aprendizado e cultura, It wasn't just culture and things he knew, porque ele não era muito escolarizado. because he wasn't a scholar. Não era eloquência, It wasn't eloquence, mas era Deus falando através de Pedro. but it was God speaking Era through poder Peter. de Deus. It was the power of E God. aquele poder do alto causou aquelas pessoas a mudarem. And that power from above caused people to change. Deixa o poder
poder de Deus tocar na tua vida nessa Let the noite. power of God touch your life Porque o tonight. Evangelho de Jesus Cristo tem esse poder. Because the gospel of Jesus Christ has this power. Por isso que ele diz, eu não me envergonho do Evangelho. That's why I said I am not ashamed of the gospel. Porque ele é poder de Deus Because it is the power of para a God salvação do judeu for salvation of the e Jew do grego. and of the Greek E de nós todos nessa noite. and all of us here tonight. De fraco From weak a forte. to strong. Qual é o enredo? Plot. What is the plot? O enredo do poder The plot of power é que Deus se aperfeiçoa, is that God Deus perfects, aperfeiçoa a sua força God perfects His strength na nossa fraqueza. in our weakness. Quanto mais conscientes da nossa fraqueza, The more aware of our weakness, melhor. the better. Pense no espinho da carne de Paulo. Think in the thorn in Paul's flesh. Doloroso. Painful. Orou para que Deus tirasse aquilo dele. He prayed for God to take that out of E him. qual foi a resposta? And what was the answer? Não. No. Mas Deus disse algo para Paulo. But God said something to Paul. Paulo, Paul, eu tenho algo melhor para você. I have something better for you. Eu posso te curar num instante. I can heal you instantly. Deus sempre se reserva de responder as nossas orações com algo melhor, amém? God always is ready to answer our prayers with something better, Eu amen? vou te falar, Paulo, o que eu vou fazer. I will tell you, Paul, what I will Eu vou do. aperfeiçoar a minha força na tua fraqueza, I will perfect my strength in your weakness, para que as coisas que você teme, so that the things that you fear, o fim do seu ministério, the end of your ministry, pelo menos a diminuição dele, at least the lowering o of seu it, enfraquecimento, your weakness, o teu your weakening, descrédito, your discredit, sejam evitados. that it may be avoided. O seu ministério se dará com força e poder, Your ministry will be led with strength and power, mas também com fraqueza. but also in weakness. Você terá esse espinho, You will have this thorn, mas a minha força but my strength vai se aperfeiçoar na tua fraqueza. will be perfected in your E weakness. quando você se sentir fraco, And when you feel weak, é assim que você vai se sentir forte. that is when you will feel strong. Quando você se sentir fraco, When you feel weak, então você vai estar forte. then you will be strong. Quando você estiver fraco, When you are weak, então você vai estar forte. Then you will be E esse é um strong. padrão que se repete conosco. and this is a pattern that follows with us. O Senhor faz nós estarmos cientes das nossas fraquezas The Lord causes us to be aware of our para nós weaknesses irmos até Ele so that we can go e unto dizer, Him, Senhor, eu não posso, go before Him and say, Lord, I eu can't. não consigo. I can't. E Ele diz, você pode. And He will say, yes, you Na can. minha força você pode. In my strength, you No can. meu espírito você pode. In my spirit, Na you minha can. sabedoria você pode. In my wisdom, E você you diz, can. eu não consigo. And then you say, I can't. Você não consegue mesmo. Yes, truly, Mas no you meu cannot. espírito você by consegue. my spirit Eu não you sei se can. tem alguém que entrou fraco I don't nessa know if noite. anyone entered here weak Esta palavra é tonight. para você. This word is for you. Na sua fraqueza, In your weakness, Deus vai aperfeiçoar a força dele. God will O perfect His Espírito strength, dele. His Spirit. Ele vai te capacitar. He will give you E você vai capabilities, se fortalecer nessa and noite. you will be strengthened Porque tonight, você está diante daquele que tem todo o poder. because you are before the one who has all of the power Nos céus e na terra. on heaven and earth. Eu quero chamar a igreja a se colocar em pé. I'd like to call the church to please stand. Deus chama Moisés em uma sarça ardente. God calls Moses from a burning bush, Uma planta frágil. a fragile plant, Uma planta solitária no deserto. a lonely plant in the desert, Mas que se queimava sem se consumir. but that would burn without being consumed. E essa foi a forma que Deus chamou a atenção de um fugitivo, And that was the way that God called the attention of a fugitive, amedrontado, fearful, um homem com as suas misérias. a man with his miseries. E Deus sempre vai usar do viés da fraqueza And God will always use the points of weakness para revelar a sua graça, to reveal His grace através de uma sarça frágil. through a fragile bush. Quem diria Who would say que a graça de Deus se revelaria ali that the grace of God would reveal para itself chamar there, um homem to call a man que se sentia fraco? who felt weak? Quantas sarças ardentes já queimou na sua vida, How many burning bushes have already been in your life, chamando a tua atenção, calling your attention, que era a graça de Deus revelando-se à tua vida, which was the grace of God revealing para itself to você your mais uma vez life, se fortalecer no Senhor. for you once again to be strengthened in the Não Lord. despreze as suas fraquezas, Do not put aside your weaknesses, mas entregue-as ao Senhor. but surrender them unto the Lord. Coloque-as diante do altar do Senhor. Put them before the altar Saiba before the que Lord. diante de uma sarça ardente e frágil, Know that before a fragile burning bush, isso se torna um altar da graça do Senhor it para a tua becomes vida. the altar of the grace of the Lord for your life. Que dizer de Paulo, What to say of Paul em sua viagem missionária, in his missionary trip? naufraga,
with the shipwreck. E mais uma vez passa a noite na água, And once again, he spends the night in the water, nas águas geladas do mar, the cold waters of the sea, com hipotermia. with hypothermia. Chega a uma ilha, He arrives at an island, faz um fogo naquela ilha para se esquentar. makes a fire to warm up, É picado por uma cobra. and is bit by a snake. E os nativos só olhando aquela cena, And the natives of that land looking at the scene, vai morrer, he's gonna die. vai morrer. He's gonna die. Às vezes algumas pessoas estão olhando para nós, Maybe some people are looking at us. vai morrer. He's gonna die. Não vamos não, No, we will not. você não vai morrer. You will not die. Paulo permanece vivo Paul remains alive. e através daquela situação, And through that situation, ele consegue anunciar o evangelho de Jesus Cristo. he's able to announce the gospel of Jesus Christ. Ele consegue anunciar aqueles bárbaros He's able to announce to the barbarians. e até usado por Deus para curar uma pessoa naquela ilha. And he's used by God to heal someone at that island. O que eu quero dizer com isso? What am I trying to say with all of this? Muitas vezes através dos naufrágios, Many times through the storms, através das picadas de cobras que recebemos na nossa vida, through the bites of snakes that we receive in our é o meio lives. que Deus vai te usar para alcançar pessoas, It's the means that God will use for you to reach people, for him to corações reach people, endurecidos, to reach hardened hearts que de outra forma você não alcançaria. that in another way you wouldn't have reached. O que não matou Paulo, What did not kill Paul o fortaleceu. strengthened him. O que não te matou, What did not kill you te fortaleceu. strengthened you. Veja que aquela situação You see that situation? abre os corações daquelas pessoas And it opens the hearts of the people para Paulo falar com elas. for Paul to speak to them. Você nunca sabe You never know por que você está passando por isso. why you're going through this. Mas saiba que nesse sofrimento, But know that in this suffering, nessa lágrima, in this crying, Deus tem algo maior para tua vida. God has something greater for your life. Se não fosse as lágrimas de Ana, If not the tears of Hannah, Samuel não nasceria. Samuel wouldn't have been born. As tuas lágrimas têm um propósito. Your tears have a purpose. As tuas fraquezas têm um propósito. Your weaknesses has a purpose. Como eu falei, Deus ama usar pessoas fracas. And as I said, God loves to use weak people. Paulo queria demonstrar, Paul wanted to ao demonstrate, contrário de muitos da sua época, contrary to e many ao of his contrário de time, muitos da nossa época, contrary to many of our time, que se gloriam no seu poder, na sua carne, that glorify in their power, in nos their seus flesh, projetos, a capacidade, na sua agenda. in their projects, their agenda, what they can do. Paulo queria mostrar para eles Paul wanted to show them que ele se vangloriava era nas suas fraquezas, that he would glorify in his weaknesses porque ele queria sentir o poder de Deus na vida dele. because he wanted to feel the power of God upon his life. Eu quero orar por pessoas nessa noite I would like to pray for people tonight que estão se sentindo fracas, who are feeling weak, frágeis, fragile, incapazes. incapable. Eu não sei se essa palavra é para alguém nessa noite. I don't know if this word is for someone here Pelo tonight. menos para mim é. At least for me it is. Pelo menos ela falou comigo. At least it spoke to me. Talvez as suas provações estão te deixando bem abatido. Maybe your trials are leaving you very down. Mas como eu disse, But as I said, esse é o momento perfeito para Deus agir that is the perfect moment for God e to revelar a act sua graça na tua vida and reveal His grace upon your life e habitar na tua vida. and abide in your life. Porque quando estou fraco, Because when I am weak, é que estou forte. that is when I am strong. Salmo 34:18 Psalm 34:18. diz que Deus está perto It says that God is near dos que têm um coração quebrantado of those who have a broken heart e de espírito abatido. and a downcast spirit. Ele está perto dessas pessoas. He is near those people. E se você deseja And if you desire orar to e pray, receber uma oração, receive no a que nós prayer. louvamos, saia do seu lugar, vem aqui à frente. As we worship, come out of your spot and come up front. Quem sabe Deus vai fazer algo tremendo nessa noite aqui. Who knows, God will do something tremendous here Vai tonight repousar o poder na tua vida to put His power upon your e você life. vai sentir de forma realmente genuína, And you will genuinely feel, não de uma forma só emocional, not just an emotional way, mas de uma forma espiritual. but a spiritual way. Deus quer habitar o espírito dele God wants to put His Spirit, e nós não podemos justificar and we cannot justify nem negar quem somos. or deny who we are. Nós precisamos ser sinceros diante do We Senhor. need to be sincere before the Lord. Sou assim, Senhor. I am like this, Estou Lord. passando isso, I am going through this, mas eu sei que tu tens mais para a minha vida. but I know that you have more for my E eu life, preciso and I need do teu poder na minha vida. your power in my life. Vamos louvar o Senhor. Let's worship the Lord.